São 7h29. A gente continua falando sobre esse assunto aí, sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio, na TV. A gente conversa agora com o cientista político e pesquisador da FGV, Adriano Oliveira, que está conosco ao vivo aqui também. Muito bom dia, professor. Já está conosco? Me ouve bem? Bom dia, como vocês estão? Tudo bom? Só uma correção. Eu sou da Universidade Federal de Pernambuco. Maravilha. Obrigado. Feita, então, a correção. Muitíssimo obrigada. Bom dia para o senhor. Bem-vindo aqui ao Novo Dia. Professor, vou começar perguntando. É muito diferente do que a gente viu durante o primeiro turno, essa campanha, agora com tempos iguais, né? No primeiro turno, por conta das coligações, das costuras, das amarras políticas entre as legendas, o ex-presidente Lula tinha um tempo de TV e rádio maior do que o presidente Jair Bolsonaro. Essa igualdade, o que a gente consegue projetar para esses dias, pouco mais de 20 dias que faltam agora para o segundo turno, e por que a lei determina que seja assim? No primeiro turno, a diferença de tempo entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula era uma diferença muito pequena, apesar do ex-presidente ter um tempo maior. A definição do tempo de TV, ela passa pelo número da bancada de cada partido na Câmara dos Deputados. A expectativa é que seja um guia eleitoral de ambas as partes muito agressivo. Por quê? Como eu já disse certa vez aqui e venho repetindo desde o ano passado, esta é uma campanha das rejeições. Aquele candidato que tiver a menor rejeição vencerá a disputa presidencial. Salientando, e isto é importante trazer à tona, que ambos os candidatos iniciaram a campanha eleitoral rejeitados. Neste caso, nós temos o presidente Bolsonaro com a maior rejeição, o ex-presidente Lula com a menor rejeição, e que a tarefa do presidente Bolsonaro é, em primeiro lugar, estancar a possibilidade de aumento da sua rejeição e tentar diminuir. A tarefa do ex-presidente Lula é ao contrário, ou seja, tentar alavancar a rejeição do presidente Bolsonaro, deixá-la como ela está e também evitar que a sua rejeição cresça. Então, diante disso, eu vejo que as estratégias dos candidatos, além do comportamento dos candidatos no debate, será um comportamento agressivo, com o objetivo de desconstruir o outro. Agora, professor, essa questão religiosa, mais uma vez, volta a ganhar espaço enorme na discussão entre os candidatos. Não que seja novidade, né? A gente até estava lembrando aqui ontem, em 2010, no segundo turno especialmente, ali entre Dilma e Serra, houve um longo período de discussão sobre aborto, quem era a favor, quem era contra, quem ia legalizar, quem não ia legalizar, inclusive com denúncias pessoais envolvendo familiares de alguns dos candidatos, né, que teriam passado, mulheres que teriam passado pelo procedimento, uma baixaria tremenda também. Então, não é nenhuma novidade, não é? Mas talvez a intensidade com a qual esse assunto está sendo discutido agora seja, sim, um aspecto novo. É tão importante assim para a sociedade... Aparentemente não, né? Mas para os candidatos é tão importante assim estabelecer essa discussão, fazer evento no Cristo Redentor com católicos, o presidente Bolsonaro, escrever carta aos evangélicos, o ex-presidente Lula. Eles ficam capturados mesmo por essa discussão, professor? A sua observação foi importantíssima, a intensidade da discussão. Diante disso, é importante trazer uma explicação. O lulismo, ele é um fenômeno de massa. Ele não é um fenômeno ideológico, ele é um fenômeno tipicamente econômico. Isto é, os eleitores votam no Lula em virtude de uma memória positiva com a economia do seu governo. O bolsonarismo é um fenômeno de massa, mas ele não é um fenômeno econômico. Ele é um fenômeno basicamente moral e ideológico. Neste caso, os eleitores votam no presidente Bolsonaro em razão da identificação com o discurso do candidato. Esse discurso baseado numa agenda moral. Eu sempre frisei que essa eleição ela seria dividida em duas narrativas. Uma narrativa, que seria a narrativa moral, trazida pelo presidente Bolsonaro, e a narrativa econômica, trazida pelo ex-presidente Lula. Qual seria a vencedora? No primeiro turno, não deu para afirmar, e ainda não dá, de qual narrativa será a vencedora. Nós temos, de um lado, fortemente, intensamente, uma narrativa moral, trazida pelo presidente da República, a qual continuará vindo à tona, e, por outro lado, o ex-presidente Lula, trazendo fortemente a narrativa econômica, resgatando a memória do seu governo, mas também tendo que incorporar
uma narrativa moral. No momento em que ele sinaliza para os evangélicos, no momento em que ele mostra preocupação com esse debate moral. Então, nós estamos diante de um fenômeno novo no Brasil, qual seja, uma eleição onde eu tenho narrativas econômicas disputando com narrativas morais. Se nós olharmos para a primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso e também para a era Lula, nós vamos descobrir claramente, e considerando também a era Dilma, que foram as narrativas econômicas que predominaram para incentivar a escolha do eleitor. Neste caso, não. Nesta eleição, nós estamos observando uma disputa, uma intensa disputa entre narrativa moral e uma narrativa econômica, ou seja, uma intensa disputa entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Pois é, professor, e pensando nessa narrativa moral e nessa disputa moral para ver quem é mais certo ou para acusar o outro de ser mais errado, até que ponto isso tem, né, êxito e até que ponto isso pode também sair pela culatra, lembrando que são dois seres humanos polêmicos com atitudes e até falas, né, que se contradizem ao longo de anos, de décadas de carreiras, e uma fala resgatada, pensada de um passado muito lá atrás, vem à tona, às vezes, até que ponto isso cola com o eleitor, até que ponto isso não afasta também o eleitor, justamente nisso que o senhor estava falando, assim, de ser uma campanha muito mais de rejeição do que de realmente avaliação positiva de cada um. Nós temos que buscar as causas que estão motivando esse debate intenso, narrativa moral versus narrativa econômica. E daí eu vejo que tanto o presidente Bolsonaro como o ex-presidente Lula, ele tem as suas responsabilidades. O presidente Bolsonaro, ele tem uma responsabilidade de que ele não conseguiu dar vazão no seu governo a uma narrativa econômica, ou seja, ele não escutou a parcela pobre da sociedade brasileira. As classes D e E não foram ouvidas pelo presidente Bolsonaro, ao contrário do que ocorreu na era Lula. Quanto ao ex-presidente Lula, nós temos também um equívoco. A esquerda e o ex-presidente Lula desprezaram, em parte, esse debate moral, em particular, ouvir os evangélicos. No momento em que o presidente Bolsonaro passa a defender pautas evangélicas, ele, por consequência, adquire uma maior popularidade nos evangélicos, em virtude de que os evangélicos não necessariamente reconhece o presidente Bolsonaro como um evangélico, mas sim como uma pessoa que dialoga com eles. E, neste caso, para mim, foi o pecado do ex-presidente Lula, no momento em que não dialogou com os evangélicos. Então é importante salientar que quem disputa cargos executivos não pode escolher com quem dialogar. Tem que dialogar com todas as religiões e tem que dialogar com todos os segmentos sociais e econômicos da sociedade. Professor, o senhor prevê uma campanha muito violenta. Essa primeira semana aqui foi dedicada a toda a manifestação de apoio, né? Então, o ex-presidente Lula, candidato do PT, divulgava que tinha o apoio de economistas tucanos, Pedro Malan, Armínio Fraga. O presidente Jair Bolsonaro recebia no Palácio do Alvorada uma série de governadores, alguns deles muito bem reeleitos, como o caso de Romeu Zema em Minas Gerais, outros caminhando para segundo turno, bancada eleita, especialmente na Câmara, no Senado também, não é? O presidente Bolsonaro os recebeu ontem. Essa medição de força acabou, Simone Tebet apoiando Lula, Ciro Gomes também, essa medição de força, de musculatura, eu tenho mais apoio que você, acabou. A gente parte agora para um período mais violento daqui até o dia 30, nessa intenção de desconstrução do adversário. E até que ponto fazer isso, né, professor? Sem conquistar antipatia, né? Porque o eleitor também não gosta de muita pancadaria, né? Tem que saber a intensidade da porrada, como costumam dizer, né? Quem vai definir a dosagem dos ataques, da agressividade, são as pesquisas qualitativas. Então, no momento que o presidente Bolsonaro identificar, através das pesquisas qualitativas, que os seus ataques contra o ex-presidente Lula, em particular, associar o ex-presidente a uma agenda moral negativa e também à corrupção, está surtindo efeito, ele, obviamente, seguirá com esses ataques. Ao mesmo tempo, ocorrerá com o Lula. No momento em que o ex-presidente identificar que a desconstrução do presidente Bolsonaro, associando ele também à corrupção, à Covid e ao insucesso econômico do seu governo, ele continuará com os ataques. Como eu frisei anteriormente, esta é uma eleição que os dois candidatos começaram rejeitados. Em relação ao apoio, é importante destacar alguns pontos que não estão vindo à tona.
Em primeiro lugar, o principal apoio do presidente Bolsonaro é Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Por quê? Porque, por uma pequena margem, mas venceu, o ex-presidente Lula venceu em Minas Gerais. E no primeiro turno, nós verificamos o voto Zema e Lula. O desafio do governador de Minas Gerais é criar o voto Zema e o presidente Bolsonaro. O principal apoio recebido pelo ex-presidente Lula foi o apoio de Tebet, não foi o apoio de Ciro Gomes. Por quê? Ciro Gomes é importante, importantíssimo, porque ninguém quer Ciro Gomes com aquela sua eloquência e sabedoria na oposição. Mas o Lula ele já vai muito bem e obrigado no Nordeste. O apoio de Tebet tem o objetivo, e assim poderá ocorrer, de conquistar e reforçar a votação do Lula no eleitorado feminino e também, numa perspectiva geográfica, como o Tebet teve uma boa votação no sul do país e no centro-oeste, o ex-presidente diminuir a sua desvantagem para com o presidente Bolsonaro. Professor, eu sei que a gente está falando aqui da propaganda eleitoral, mas eu queria te ouvir também sobre a importância dos debates agora nesse segundo turno, pensando na corrida presidencial, porque a gente viu com muitas figuras, né, algumas polêmicas ali no primeiro turno, mas agora serão frente a frente. O que a gente espera desses confrontos que virão aqui? Porque é claro que na propaganda eleitoral é tudo muito produzido, é um mundo, às vezes, até de contos de fadas que eles colocam ali, né, que os publicitários colocam no ar. Mas no debate é aquilo, é improviso, é olho no olho, é sangue quente. Eu queria ouvir o senhor um pouquinho sobre isso também. Para ambos, o melhor é o menor número de debates. Para ambos. Então, por quê? Porque um escorregão para Bolsonaro ou para Lula pode comprometer o seu desempenho. Nós não podemos, de modo algum, definir essa eleição como resolvida. Portanto, um escorregão no debate comprometerá, certamente, o desempenho eleitoral de um ou de outro. Necessariamente, ambos irão para o debate com o objetivo de desconstruir o adversário, ao mesmo tempo de falar sobre futuro. E isso é um ponto importantíssimo. O primeiro turno na disputa entre Bolsonaro e Lula, ambos os candidatos não falaram sobre futuro. Futuro da economia, futuro do desenvolvimento do país, futuro da estabilidade política do país. Existe a expectativa de que os candidatos, neste segundo turno, consigam unir uma agenda negativa, que é necessária estrategicamente para desconstruir um outro, uma agenda econômica, que também é necessária, mas, acima de tudo, falar sobre a melhoria do país, ou seja, falar do futuro do Brasil. A gente conversou aqui na CNN com o cientista político, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira. Professor, bom dia, bom trabalho para o senhor, obrigado pela atenção e até a próxima. Boa tarde, disponha e um bom dia. Bom dia. Obrigado.